Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Guilherme e hoje, com meus amigos, Bernardo e Gabriel, falaremos sobre a transferência de calor. Mas antes disso, precisamos saber o que é o calor. Muitas vezes, como nós queremos nos referir às sensações do ambiente, nós usamos o termo calor. Como por exemplo, quando nós falamos, nossa, está muito calor hoje. Mas analisando fisicamente, é errado usar esse termo dessa maneira. O mais correto seria utilizar quente ou frio, porque as sensações do ambiente são equivalentes à temperatura dos corpos. Mas calor e temperatura são coisas diferentes? A resposta é sim. Eu vou te falar alguma diferença entre elas. O calor é energia em trânsito entre dois corpos com temperaturas diferentes. Esse movimento de energia acontece até que os corpos atinjam um equilíbrio térmico ou então até que essa transferência de energia seja interrompida por um fator externo. A quantidade de calor transferida depende de três fatores: a massa dos corpos, o calor específico dos materiais e também a temperatura desses corpos. E o calor ele pode ser medido através das calorias, a unidade de medida utilizada pode ser calorias ou então joules. Já a temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior a agitação das moléculas, maior é a energia cinética presente nelas e maior será a temperatura. E quanto menor a agitação, menor é a temperatura. A temperatura pode ser medida em três escalas: escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, agora que nós vimos as diferenças entre calor e temperatura, vamos entender sobre os tipos de calor. Existem dois tipos: o calor sensível e o latente. O calor sensível é aquele necessário para aumentar a temperatura dos corpos, mas sem mudar o estado físico. Já o calor latente é aquele necessário para alterar esse estado físico, mas sem mudar a temperatura dos corpos. O calor sensível é relacionado com a temperatura através do calor específico. Essa grandeza está relacionada à capacidade de armazenamento de energia dos materiais. Por exemplo, o calor específico da água é de 1 caloria grau Celsius. Isso significa o quê? E para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, é necessário fornecer 1 caloria. Mas vamos ver isso na prática. Aqui nós temos um balão com ar, um com água e um com areia. Vamos ver o que acontece ao entrar em contato esses balões com a chama da vela. Olhem aqui como ficou o balão da água. Enquanto o balão do ar e o da areia estouraram, o da água resistiu. Sabe por quê? Porque a água tem um calor específico muito grande. É o maior calor específico de todos os materiais. Mas por que o balão com ar e com areia estouraram e com a água não? A chama da vela foi liberando calor através por radiação para o ar, a areia e a água presente dentro dos balões. O ar e a areia foram recebendo calor, foram recebendo energia, de modo que suas temperaturas aumentaram. E ao aumentar de temperatura, elas passaram a transferir também energia para o balão. E o balão, aumentando de temperatura, estourou. No caso da água, a água foi recebendo energia da chama, mas ela não aumentou de temperatura, porque ela tem um calor específico muito alto. Então ela conseguiu armazenar tanta energia que o balão não foi afetado por esse calor recebido pela chama. Agora, meus amigos vão explicar um pouco sobre os tipos de transferência de calor. Boa tarde, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre a propagação de calor por condução. A propagação de calor por condução ocorre pelo contato entre dois corpos com temperaturas diferentes. Um corpo mais quente colide suas moléculas com as moléculas do corpo mais frio, pelo contato entre elas. As moléculas do corpo mais quente estão mais agitadas, e ao entrar em contato com as moléculas menos agitadas, transfere essa agitação para elas, até que a agitação se iguale, proporcionando um equilíbrio térmico. Os materiais com maior condutividade são aqueles materiais cujos elétrons da camada mais externa estão fracamente ligados, o que permite que eles estejam mais livres para transferência de energia. Já aqueles materiais cuja a condutividade é muito baixa, ocorre devido aos elétrons da camada mais externa estarem fortemente ligados à molécula, o que reduz essa taxa de transferência de energia. Alguns exemplos que podemos citar são os metais. Os metais, no caso, são ótimos condutores, porque apresentam as características dos elétrons mais externos fracamente ligados. Outros materiais
mal condutores seriam madeira. A madeira possui os elétrons mais externos fortemente ligados àquela molécula. E agora eu vou apresentar alguns materiais para vocês. Como já dito, os metais são ótimos condutores. E um exemplo prático desses materiais no nosso cotidiano é a resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro é composta por metais, que são ótimos condutores de energia, aumentando a temperatura da água. Péssimos condutores de energias poderia ser citado a madeira, é um péssimo condutor de energia. Você poderia fazer algum experimento colocando a madeira em uma fogueira e não notaria diferença de temperatura onde você estiver segurando, uma distância, né? E é quase imperceptível. Outro exemplo também seria o plástico. O plástico é um péssimo condutor de temperatura, de calor. Então, pessoal, agora que a gente já aprendeu sobre propagação de calor por condução, vamos ver esse fenômeno na prática. Aqui a gente colocou uma faca, um material muito condutivo, né? Usamos de parafina para fixar os parafusos na faca e vamos aquecer as velas para observar o que acontece. Observem que à medida que o tempo vai passando, a faca vai aquecendo e ela vai agitando as moléculas do material gradativamente. Então, o primeiro prego a cair será o mais próximo do calor, pois a parafina presente vai ser derretida e vai soltar o parafuso. Aqui. Já está bem quente. E o calor percorre toda a faca. O segundo já caiu. Acabou de cair o segundo. E observe, o mais afastado até agora não caiu, porque as moléculas não foram agitadas. Agora o calor já percorreu grande parte e a qualquer momento cai a terceiro parafuso. E assim funciona a propagação de calor através da condução. Obrigado. A propagação de calor por convecção ocorre em líquidos e gases, onde o calor é transferido pelo movimento do fluido, causado pela diferença de densidade entre partículas quentes, que são mais leves, e elas sobem. Já as mais frias são mais densas, logo elas descem. O calor faz algumas partículas se expandirem, aumentando o seu volume, assim criando correntes de convecção até que a temperatura se iguale. Um exemplo disso é o manto da Terra. Isso ocorre com magma. As massas de ar são formadas por este processo. Os líquidos se esfriam por meio desse processo. Olha, pessoal, como eu havia explicado, agora iremos mostrar para vocês como é feito esse sistema na prática, que é o sistema de convecção. Primeiramente, precisaremos de uma vela e de um catavento. A vela está aqui e o catavento está em mão. Após isso, você vai precisar acender a sua vela. Estamos enfrentando uma dificuldade, mas isso é absolutamente normal. Após acender a sua vela, você virá. E apagou, rapaz. Olha, pessoal, tivemos que mudar de ambiente, pois aquele ambiente estava ventando muito, estava com dificuldades técnicas para acender a vela. Após você ter acendido a sua vela, você virá com o catavento,
você irá colocar ele em cima da vela. Logo, você irá perceber que ela está girando. Sabe por que isso acontece? É pelo fato do ar estar quente. A tendência dele é ir para cima. Logo, o ar mais frio, ele vai para baixo. E como isso influencia? O ambiente, o ar, ele está neutro em temperatura ambiente, mas como o ar dessa vela está modificando ao seu redor, logo fica mais quente e a tendência desse ar é ir para cima. Este foi o experimento da convecção. Muito obrigado. Agora, eu vou falar sobre um outro tipo de propagação de calor, a propagação por radiação. Esse tipo de propagação ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, principalmente os raios infravermelhos. Essa transferência de calor é a única capaz de acontecer no vácuo, pois as ondas eletromagnéticas não dependem de um meio para se propagar. Um exemplo disso é o Sol. Os raios solares chegam aos planetas e são capazes de aquecê-lo por meio da radiação. Dois fatores muito importantes para esse tipo de propagação são a absorção e a reflexão dos materiais irradiados. A absorção é a capacidade de absorver as ondas eletromagnéticas recebidas, e a reflexão é a capacidade de refletir essas ondas. E o que define a absorção e a reflexão é a cor e a composição química dos materiais irradiados. Quanto mais escuro é um material, maior é a sua taxa de absorção do calor e, portanto, ele aquece mais. E quanto mais claro é o material, maior é a sua taxa de reflexão, então ele aquece menos. Uma coisa muito importante de saber é que todos os corpos com uma temperatura acima do zero absoluto, ou seja, acima de menos 273 graus Celsius, liberam radiação térmica, ou seja, emitem calor. No nosso dia a dia, a gente pode perceber essa emissão de calor aonde? Por exemplo, numa fogueira. Quando nós nos assentamos próximos de uma fogueira, nós sentimos nosso corpo aquecer. Por quê? Porque a chama, a combustão ali da fogueira, libera o calor que chega até o nosso corpo e vai agitando nossas moléculas, aquecendo o nosso corpo. Outro exemplo de radiação presente no nosso dia a dia são as roupas. Você já deve ter percebido, quando você sai num dia ensolarado e usa uma roupa mais escura, você sente mais calor. Isso acontece por quê? Porque, como eu disse, quanto mais escuro é o material, maior é a taxa de absorção de ondas eletromagnéticas. Então, quanto mais escura a sua roupa, mais você vai estar absorvendo calor. E sua temperatura corporal vai aumentar. Por isso você sente mais calor. Agora vamos ver na prática a influência da cor dos corpos na absorção do calor por irradiação. Aqui nós temos uma latinha que nós passamos uma fita preta e aqui tem uma latinha de cor verde. O que é esperado? Que essa latinha com a fita preta esquente mais do que essa, porque essa cor, preto, é mais escuro que o verde. Então, como eu havia falado, quanto mais escuro é o corpo, maior é a taxa de absorção de calor desse corpo e maior será a sua temperatura, ele irá aquecer mais. Mas vamos testar isso aqui na prática agora. Vou acender aqui. Agora vamos deixar um tempinho aqui para ver o que vai acontecer. Bom, a gente deixou as latas aqui com a vela acesa por volta de 5 minutos e agora vamos ver o que aconteceu. Vocês não vão conseguir ver daí de casa, mas eu vou pegar a lata aqui e vou ver qual que está mais quente. Primeiro, a preta. Realmente, a preta aparenta estar mais quente. Então comprovou a nossa teoria. Porque, como eu havia dito, a teoria era o quê? Que a preta iria aquecer mais devido à sua cor mais escura. E foi comprovado na prática. Então, é isso. Se você quiser, pode fazer essa experiência em casa. Todos os experimentos que nós fizemos aqui, dá para vocês fazerem em casa. É muito bom a gente comprovar uma coisa que a gente vê no livro. Muitas vezes a gente estuda na sala, estuda numa videoaula, mas a gente não vê na prática o que acontece. Quando a gente vai fazendo os experimentos, a gente vê que realmente faz sentido e vale a pena estudar. É isso.